Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Muito obrigada aí pela participação de vocês, pelo tempo de vocês nessa orientação para embarque. Hoje, com foco aí na escola Bradshaw, que em breve vocês estarão aí viajando e começando esse intercâmbio incrível que é o High School. Então, hoje, a proposta dessa nossa orientação é foco no embarque, tá bom? Então, documentos necessários para o embarque, como funciona a chegada no destino, a casa de família, as matérias, o dia a dia, algumas dicas que nós daremos para vocês também, né? Então, vocês todos têm dúvidas muito similares, nós fazemos essa orientação para tirar as dúvidas de vocês todos. Qualquer questão específica aí do programa de vocês, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum documento específico que vocês tenham recebido, sobre a casa de família de vocês, ou sobre alguma questão específica da escola, alguma matéria que a escola ofereça, o esporte, hoje nós não vamos abordar essas questões, aí eu vou pedir para vocês falarem com a gente de viagens de vocês, que eles com certeza ajudarão, e caso seja necessário, eles entram aí em contato com a gente também, tá? Então, hoje, para a gente fluir aí muito bem, vamos focar em tudo que diz respeito ao embarque, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Andrea, sou representante da 3W aqui no Brasil, eu fico baseada na cidade de São Paulo. Nós temos também a Mônica online. A Mônica é responsável pelo departamento operacional, ela também fica aqui em São Paulo. E além de nós duas, completando aí a nossa equipe, nós também temos a Natália, que também é brasileira, e ela fica lá em Los Angeles, na matriz da 3W. Hoje ela não está aqui online, mas ela também é uma pessoa aí que vocês têm contato recorrente durante todo o intercâmbio, tá? Essa apresentação está sendo gravada e o PowerPoint aqui que nós vamos passar também vai ser disponibilizado para vocês. Então, caso vocês queiram reassistir ou mandar para alguém que não pôde, né, estar aqui presente hoje, sem problemas, nós enviaremos e vocês terão acesso aí a todo momento, tá? E alunos, adolescentes, um recado para vocês, tá? Essa orientação é para vocês, então prestem atenção, tirem as dúvidas de vocês, né? Façam anotações. É claro que o seu pai, a sua mãe estão aí, vão ajudar em tudo, mas o intercâmbio é de vocês. Então, aproveitem essa oportunidade para já começar esse High School, né? O High School, como a gente falou, é um programa muito especial, porque mais do que um programa acadêmico, um programa de estudos, é uma oportunidade de crescimento pessoal, né, onde vocês vão ter ali, talvez pela primeira vez, a oportunidade de colocar a independência de vocês em prática, a maturidade, né, esse crescimento pessoal que a gente encontra no High School, ele é muito forte. Então, aproveitem, tá? Tirem as dúvidas de vocês. E quem quiser fazer alguma pergunta, pode jogar aí no chat ao final da apresentação. Eu vou dar uma olhada, talvez algumas perguntas já vão sendo respondidas no decorrer da apresentação. O que não for, a gente vai falando aí no final, tá bom? Então, vamos lá. Falando aí da Bradshaw, né, a escola que vocês escolheram, que vocês foram aceitos, fica em Sacramento, Califórnia, né, um destino excelente, uma excelente escola. Vocês já devem ter recebido o calendário completo, né, da escola. É um calendário com várias atividades, com vários eventos, e aqui nós resumimos aí as datas principais, né, como referência para vocês. Então, todos vocês chegarão no destino, né, em Sacramento, no dia 3 de agosto. A escola faz uma orientação para estudantes internacionais, começando no dia 5 de agosto. Então, a gente pede que vocês cheguem no dia 3, para dar tempo aí de vocês se situarem, né, chegar na casa de família, conhecer um pouquinho da cidade, e no dia 5 vocês já estarão na escola. E essa orientação, pessoal, ela é super importante, tá? Ela é uma orientação que a escola prepara exatamente para os estudantes internacionais. Um aluno americano, ele não tem as mesmas dúvidas, as mesmas necessidades de vocês, então a orientação é fundamental, né? Vocês aí são alunos novos na escola, então todos participarão, devem participar dessa orientação. Então são alguns dias, na realidade, tá? A Bradshaw, ela prepara uma orientação muito completa. Então, desde a orientação sobre as matérias, sobre as atividades que a escola oferece, sobre a cidade, tá? A escola também leva ali vocês para conhecer alguns pontos, né, da cidade, para vocês se situarem.
Então, a Bradshaw é excelente no que diz respeito a todo o suporte aos alunos internacionais. Isso começa já desde aí do momento da orientação, tá? E o início das aulas se dá aí, de fato, no dia 11 de agosto. Então, vocês têm um tempinho aí para se situarem, para conhecer a cidade, isso é bem importante, né? Até mesmo dar uma desbloqueada no inglês, né? Então, do dia 3 até o dia 11, vocês têm um tempinho aí bacana para conhecerem um pouquinho mais, e até mesmo a casa de família também, né? A gente tem aí alguns breaks, tá? Durante o ano. Então, o primeiro break é uma pausa, né? Onde a escola está fechada, então não existem aulas durante esse período, é o break de ação de graças, né? Thanksgiving. Esse é um feriado muito importante nos Estados Unidos, tá? Até mais, às vezes, do que o Natal, a gente percebe que eles comemoram muito fortemente o Thanksgiving. Então, do dia 21 de novembro ao dia 25 de novembro, que aí é de segunda a sexta, não tem aulas, tá? O Thanksgiving é na quinta-feira, do dia 24 de novembro, então durante toda essa semana não tem aulas. Durante esse período, vocês podem ficar na casa de família de vocês, tá? Inclusive, é algo muito bacana, uma experiência muito legal também, que vocês podem vivenciar, como eu falei, é um feriado muito importante para os americanos, né? Então, aqui a gente quer proporcionar para vocês, inclusive, essa imersão na cultura americana. Então, o Thanksgiving aí é um período que vocês podem ficar na casa de família sem problema algum, tá? Alguns de vocês farão um programa semestral, programa de semestre letivo, né? Então, o primeiro semestre da escola, ele termina no dia 16 de dezembro, né? Então, os alunos de semestre letivo, eles devem ir embora um pouco depois, tá? As datas que vocês devem ir embora, chegar e ir embora já foram disponibilizadas, então consultem aí com o agente de vocês. Dia 16 de dezembro é uma sexta-feira, esse é o último dia de aula antes do break de final de ano, né? Então, nos Estados Unidos não existe férias tão longas no final do ano, nós temos aqui férias longas no final do ano, temos férias longas agora em julho, mas nos Estados Unidos não, tá? Então, em geral, eles param aí entre Natal e Ano Novo, somente. Então, é esse o período aí que os alunos de ano letivo, que vão fazer o programa completo de ano letivo, terão de férias. Para você que vai fazer o programa semestre letivo, você volta para o Brasil antes do Natal, na data estipulada já informada, tá bom? O retorno às aulas é no dia 3 de janeiro, então nesse dia voltam as aulas para aqueles que estiverem cursando o ano letivo, e nós temos mais um break, que é o Spring Break, é o break de primavera, tá? Mesma lógica aí do break de ação de graças, então do dia 3 de abril até o dia 10 de abril não há aulas, a escola fica fechada e vocês podem ficar na casa de família tranquilamente. Em geral, é um período onde já começa a fazer um pouco mais de calor nos Estados Unidos, então eles aproveitam bastante o Spring Break nesse sentido também, tá? E o término, de fato, do ano letivo se dá no dia 26 de maio de 2023. Então, essas são as principais datas, como eu falei, o calendário completo já foi disponibilizado para vocês, né? Mas eu sei que são vários termos, várias siglas, então a gente já traz mastigadinho aí para vocês as principais datas, tá bom? Vamos falar aí um pouquinho de fazer as malas, né? Então, o que a gente recomenda principalmente, pessoal, é que vocês não levem muitas roupas, tá? Não precisa levar muitas coisas, né? Vocês têm muitas oportunidades de compras, tá? Quando vocês chegarem lá, principalmente produtos pessoais, como sabonete, shampoo, condicionador, essas coisinhas de dia a dia, levem o mínimo, tá? Somente para os primeiros dias. Isso porque a casa de família de vocês vai ajudá-los nesse sentido, né? Então, em geral, eles levam os alunos no Walmart para fazer compras, inclusive para comprar um chip de celular, tá? Não adquiram nada antes de vocês chegarem lá, não há necessidade, tá bom? Falando disso especificamente, de chip e tudo mais, para os primeiros dias, primeiro, segundo dia, tem Wi-Fi, tá? Tem Wi-Fi no aeroporto, na casa, então não tem muita necessidade de vocês adquirirem isso antes do embarque. Deixem para fazer isso lá, a casa de família já sabe exatamente qual chip é o ideal, as opções de planos, né? Existem muitas opções no mercado, eu recomendo que vocês deixem para fazer isso lá. Eles já estão habituados a receber estudantes internacionais, então já sabem exatamente o que funciona, o que é bacana para vocês. Tá? Então, levem somente o essencial, né? Até porque, lembrem, se vocês vão viajar sozinhos, se vocês estiverem com muitas malas, carregando muitas coisas, é difícil,
né? Vocês vão fazer ali trâmite de imigração, aeroporto, né? Então, sejam aí econômicos nesse sentido, tá bom? O clima na Califórnia nessa época do ano é quente, né? E mais fresquinho à noite, né? Então, a Califórnia, de forma geral, ela tem aí um clima ameno durante todo o ano. Esse período aí é quente durante o dia, então é bacana levar camiseta, um moletom é suficiente para a noite, tá? Roupas de inverno só vai começar a ficar um pouco mais frio ali para o meio de outubro, para frente, tá? Então, recomendo que vocês deixem para adquirir isso lá. É muito mais barato, de qualidade. Os casacos aqui que a gente tem no Brasil, eles não são suficientes em geral, né, para o inverno americano. O inverno americano é mais rigoroso, mesmo Califórnia com clima mais ameno, ainda assim, dependendo do local que vocês forem visitar, se vocês forem esquiar, vão viajar para uma montanha, precisa de uma roupa específica. Então, deixem para adquirir isso lá, até porque vocês não vão usar. Até outubro, pelo menos, isso não vai ser utilizado e ocupa muito espaço na mala, tá? Então, leve apenas o que for necessário para essa época do ano, como eu comentei, aí um moletom bem tranquilo, tá? Para a noite. A Bradshaw, ela não tem um uniforme, tá? Propriamente dito. Ela tem o que nós chamamos de código de vestimenta. Então, são algumas cores de calça, algumas cores de blusa que vocês podem usar, algumas cores de moletom. Então, em geral, isso eu vou mandar junto com essa apresentação, tá? O que nós já temos de código de vestimenta da escola, as informações do código de vestimenta. Às vezes, vocês já têm alguma coisa em casa, já dá para levar, né? Geralmente são coisas bem básicas. Roupa ali, calça preta ou calça caqui, camisa polo, geralmente a escola pede, mas se vocês não tiverem, também eu recomendo que vocês deixem para providenciar lá, tá? Também, a casa de família ajuda, né? Eles já estão habituados a fazer isso, então, logo ali nos primeiros dias, eles levam os estudantes para comprar tudo, adquirir lá, já sabem onde é bacana, onde é barato, então não tem necessidade de vocês levarem isso daqui, a menos que vocês já tenham por algum motivo, tá bom? A gente recomenda um custo aí de 200 a 250 dólares com esse gasto, tá bom? Geralmente aí vai depender muito do que vocês quiserem comprar, quantidade de calça, quantidade de camiseta, mas lembrando, né, vocês vão fazer um programa de longa duração, semestre ou ano, então é legal ter uma variedade, né, de roupas para vocês utilizarem durante esse período. Tá? Se vocês utilizarem óculos e lente de contato, lembrando, lente de contato, o ideal é já levar para todo o período, né? Então, já levem as lentes aí para todo o período. Às vezes a gente esquece desses detalhes, então é bacana já providenciar isso. E os itens de higiene pessoal básicos, como eu comentei, básicos, né? Leva ali um pouquinho para os primeiros dias, o resto vocês adquirem lá, tá? O material escolar, se vocês quiserem levar alguma coisa do Brasil também, né, trazer aqui do Brasil, vocês podem, lápis, caneta, caderno, mas isso vocês terão oportunidade para comprar lá, né, isso é algo também que pesa na mala, caderno pesa na mala, lembre-se de olhar a franquia, né, de bagagem, quanto que vocês podem levar, então, muitos, tá, a grande maioria dos adolescentes preferem adquirir isso lá, até porque depende um pouquinho das matérias que vocês terão, né? E a grade curricular, de fato, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas a grade curricular, de fato, aí de vocês vão ter na primeira semana de aula. Então, algumas matérias podem exigir materiais específicos, uma calculadora, né, algum tipo de material de artes, lápis de cor, coisa assim. Então, eu prefiro recomendar que vocês comprem lá, é mais fácil para vocês adquirirem, até para vocês não ficarem ocupando espaço aí na mala de vocês com isso, tá? Lembre-se de levar carregador de celular, se possível, aqueles carregadores portáteis são bem úteis também, principalmente para o trâmite de aeroporto, né? Então, nem sempre você consegue encontrar uma tomada do ladinho ali de vocês. A gente acaba usando muito celular no aeroporto porque é muito tempo de espera, então a gente fica muito no celular. Se vocês tiverem aqueles carregadores portáteis, ajuda bastante, deixa ele carregando, né? Enquanto vocês estiverem comendo, alguma coisa assim. Então, é bacana vocês pensarem nisso também, tá? Adaptadores de tomada, isso também vocês podem adquirir lá, mas é bem tranquilo, tá? De comprar aqui no Brasil. Tem alguns adaptadores que eles são universais, então vocês conseguem utilizar em praticamente qualquer lugar aí do mundo. Ele é bem prático, isso é fácil de encontrar lá. Qualquer lojinha tem, mas se vocês quiserem já levar uma do Brasil, deem uma pesquisada aí, tá? Na tomada dos Estados Unidos, que vocês já conseguem adquirir também. O laptop e tablet, né, principalmente o laptop, para vocês fazerem atividades, as lições de vocês, os trabalhos.
né? Se vocês quiserem já levar do Brasil, alguns preferem comprar lá, enfim, fica a critério de vocês, mas vocês precisam ter um laptop, né? À noite, na acomodação, na casa de família, vocês precisam aí fazer as atividades, as lições de vocês. Então, isso é bem importante, material pessoal. Na mala de mão, a gente sempre recomenda que vocês levem uma troca de roupa, tá? Esperamos que não, a gente sempre torce para a mala não extraviar, mas pode acontecer, pode acontecer. Então, tenham ali uma troquinha de roupa, né? E documentos, pessoal, documento é tudo na mala de mão, tá? Não despachem nada, a gente vai falar mais à frente aqui os documentos por embarque, mas não despachem nenhum documento, tá bom? Sempre mala de mão com uma troquinha de roupa, tudo que for de valor, tudo que for eletrônico na mala de mão. Máscaras, né? Lembrando que aí máscara é obrigatório ainda nos voos, né? Em aeroporto. Então verifiquem aí as necessidades em termos de máscara, qual máscara é obrigatória, levem algumas, né, opções, e álcool gel. Falando dos documentos que devem ser levados por vocês, tá? E aqui é onde eu falei, todos esses documentos com vocês, tá? Se tiverem uma mala de mão, às vezes também tem uma mochila, né? Levem esses documentos na mochila com vocês. Eu recomendo até, coloquem tudo numa pastinha única, né? Comprem aquelas pastinhas com elástico, coloquem todos esses documentos dentro da pastinha e levem com você. Tá? Então, o que a escola pede, tá? Os históricos escolares dos últimos 4 anos, alguns de vocês até já mandaram para a escola, os históricos, mas outros aí fizeram a matrícula muito tempo atrás, né? Meses atrás, até ano passado. Então, a escola precisa saber como estão as notas de vocês nos últimos 4 anos para que possa ser feita ali a grade curricular, tá? Isso é muito importante, porque o sistema educacional brasileiro é diferente do sistema educacional americano, né? Nós temos matérias diferentes, as nossas notas são formadas de forma diferente, então a escola precisa ter ali uma ideia das matérias que vocês fizeram, qual é o desempenho das matérias de vocês, então é importante ter o histórico escolar, cópia, tá? Do histórico escolar para aqueles que não vão se formar nos Estados Unidos. Aqueles que vão se formar, tá? Quem está aí no 3º ano, é importante que essa tradução seja juramentada. Se vocês não conseguirem levar agora, não tem problema, pais podem providenciar e a gente manda depois por e-mail para a escola. Mas o trâmite é diferente, porque vocês vão se formar, né? Então, vocês não vão voltar a estudar no Brasil. Então, é importante essa tradução juramentada, as escolas pedem, tá? E as notas parciais do ano atual, né? Então, muitos de vocês aí, todos mandaram o histórico escolar dos últimos anos completos, né? Mas agora a gente terminou o 1º semestre, né? Aqui no Brasil. Vocês devem ter um boletim aí, as notas parciais desse ano. Levem também, tá? Levem essas notas parciais para a escola saber exatamente em que pé vocês estão aí em termos acadêmicos, né? Como eu falei, é bem diferente nos Estados Unidos. Então, a gente precisa dessas notas para saber exatamente onde colocá-los, né? Quais matérias são interessantes para vocês. A cópia da carteirinha de vacinação, né? Vocês mandaram as vacinas de vocês, porém a gente recomenda que vocês levem uma cópia, né? Então, aquela carteirinha de vacinação que todos nós temos, tirem uma cópia simples, levem com vocês, tá? Alguns têm mais de uma carteirinha de vacinação, isso é normal. Tira uma cópia, incluindo as doses de Covid. Tá? Então, isso é bem importante para a escola ali dar uma olhada, ver se está tudo certinho. Quando vocês preencheram a documentação, vocês colocaram lá as vacinas, existem leis, tá, nos Estados Unidos. Cada estado tem uma regra em termos de vacinas, né? E qualquer estudante, americano ou internacional, precisa ter determinadas vacinas que são impostas pelo estado da Califórnia nesse caso. Então, é importante que a escola esteja ciente das vacinas de vocês. Tá bom? O passaporte válido, obviamente, com o visto, que vocês, alguns já tiraram, né? A grande maioria acho que já está com visto, quem não tiver até lá tem que estar com visto F1, que é o visto de estudante válido, e o I-20. O I-20 deve estar com vocês. O I-20 vai ser apresentado tanto aqui no check-in, tá? A companhia aérea vai pedir
o I-20 e na imigração. Esse é um documento que é certeza que o oficial de imigração vai pedir para vocês. Então, já deixem o I-20 logo em cima, tá? O I-20 é obrigatório para vocês entrarem nos Estados Unidos. Então, não deixem de levar esse documento, vocês receberão ele por e-mail. Caso vocês não tenham mais, imprimam uma nova cópia, levem o I-20 com vocês, ele é obrigatório, não despachem esse documento, tá bom? Porque o oficial precisa comprovar aí a questão do visto F1, tá certinho com o I-20, tá? Vocês também receberam alguns há um tempinho, outros mais recentemente, a carta de aceitação da escola, né? Vocês passaram por um processo de aceitação e a escola enviou o que nós chamamos de Pre-Letter of Acceptance, a PLOA. Então, levem esse documento também, caso o oficial de imigração peça, caso ele peça, tá? Não entreguem esses documentos à toa para o oficial, se ele pedir, vocês entregam, tá? Em geral, eles pedem o I-20, mas pode ser que eles peçam mais documentos, então tenham a carta de aceitação em mãos. Caso vocês não tenham mais, não sei onde está, pede aí para o agente de viagens de vocês, tá? E a Welcome Letter ainda não foi enviada para vocês, ela vai ser enviada muito em breve, provavelmente ainda essa semana, é só um documento final com o endereço da escola, o endereço da casa de família de vocês, a confirmação do transfer e todos os contatos de emergência, tá bom? Então, a Welcome Letter é legal vocês também terem esse documento em mãos, porque ali tem as informações fáceis da escola, endereço, telefone e tudo que vocês podem vir a precisar, tá? Quem ainda não mandou dados de voo, por favor, enviem o mais rápido possível, isso é bem importante, até para a emissão da Welcome Letter, tá? Por conta do transfer, a família precisa ter ali os dados de voo de vocês para buscá-los no aeroporto. E a autorização para menores desacompanhados é somente se você não tiver autorização no passaporte, tá? Em geral, os novos passaportes, a grande maioria dos estudantes aí tem essa autorização no passaporte. Então, aqui eu peço ajuda dos agentes, confiram, por favor, o passaporte aí dos estudantes de vocês para ter certeza que eles têm essa autorização. Se não tiver, aí tem que fazer aquele procedimento no cartório, tá? Aqui eu vou deixar, então, com os agentes para vocês instruírem e conferirem os passaportes dos alunos de vocês. Falando um pouquinho de dinheiro, tá? Então, como que vocês podem levar, né? Alguns estudantes têm um cartão de crédito, né? O cartão de crédito precisa estar autorizado para uso internacional, então, se vocês forem levar, não esqueçam disso, tá? Eu recomendo que vocês usem cartão de crédito só para emergência, né? Porque IOF, as taxas são bem altas, então, cartão de crédito é bacana, às vezes, o estudante ter um para esses casos, para uma emergência, precisou aí em alguma situação, né? O cartão de débito pré-pago é uma opção muito interessante, muitos adolescentes fazem, né? Uma forma segura de levar dinheiro para os Estados Unidos, os pais podem recarregar, então aqui também os agentes podem ajudá-los, né, nessas questões. Dinheiro um pouco ali em cash, um pouco em papel moeda, é interessante, tá? Principalmente para aeroporto, às vezes trâmites mais rápidos, tá? Em geral, a gente recomenda aí uma média de $200 por mês para gastos pessoais, tá? A inflação nos Estados Unidos é uma realidade, infelizmente, as coisas aumentaram bastante, tá? Então, a gente está recomendando aí uma média de $250 por mês, para compras, para gastos pessoais, para passeios, então depende bastante do adolescente, tá? Mas essa é uma média aí interessante. E verifique com a companhia aérea a exigência aí de teste do Covid e vacinação, né? Então, sabemos que neste momento não há mais a necessidade de fazer teste, né, do Covid para viajar para os Estados Unidos, apenas a comprovação da vacina. Mas, como tudo muda o tempo todo, né, é bacana aí, quando estiver ali faltando uma semaninha para o embarque, vamos só verificar se está ainda dessa forma, esperamos que sim, fica bem mais fácil, né, então, apenas verifiquem todas essas exigências, até em relação à idade de vocês, então, isso é exigência aí de companhia aérea, verifiquem com eles, tá? Vocês também receberam, na semana passada, nós enviamos alguns documentos finais, tá, a serem assinados. Pedimos que todos enviem esses documentos até quarta-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o preenchimento desses documentos, pode perguntar aí para o agente de vocês, mas o Arrival Form, que é o formulário de chegada com os dados de voo de vocês, alguns já mandaram, outros ainda não, então é legal a gente receber o quanto antes, tá? A gente também mandou um manual do aluno da 3W, ele é extenso, então leia com calma, né? Ali a gente tem várias dúvidas gerais de vocês,
dicas, né, importantes, como que funciona no dia a dia. Então, ele é um manual bem completo, assim como o manual, que é o handbook da escola. Né? Então, cada escola tem o seu manual também, com as suas regrinhas. A gente já enviou da Bradshaw para vocês. E em questão do Covid-19, a gente pede ou o comprovante da vacinação, né, aquele que vem oficial do SUS. Geralmente a gente tem alguns aplicativos aí, né, que geram, cada cidade tem um aplicativo, então eu deixo com os agentes isso também. Então, ou enviem o comprovante, ou se você não for vacinado, a gente tem um outro termo que você precisa preencher, tá bom? E assinar. Então, um dos dois aí a gente precisa receber. Assim como uma declaração de saúde. Tá? Essa declaração de saúde ela é importante porque, como a gente comentou, alguns de vocês fizeram matrículas muito tempo atrás, meses atrás, ano passado, às vezes muda alguma coisa, né? Algum tipo de alergia nova, estou tomando um remédio que eu não tomava 6 meses atrás, a escola precisa saber, tá? A escola precisa saber de todas essas questões de saúde para poder dar suporte caso vocês precisem, né? E até porque, dependendo aí, se for uma alergia nova, alguma coisa assim, isso é importante até para a colocação da casa de família de vocês. Tá? Então, essa declaração de saúde, caso nada tenha mudado na saúde de vocês, é só assinar. Se tiver algum tipo de atualização nesse sentido, aí a gente precisa ser informado o que aconteceu, tá bom? O que é um remédio novo, é um laudo novo do médico, enfim, a gente precisa receber. Nós enviamos para vocês também um catálogo de matérias da Bradshaw e uma página para vocês colocarem as matérias aí de preferência, tá? A gente pede isso com antecedência justamente para a escola já saber quais são as intenções de vocês, quais são os objetivos de vocês e fazer o possível para incluir algumas dessas matérias na grade curricular, tá? A escolha de matérias é lá na primeira semana, mas eles já terão esse catálogo, tá? Essas matérias de preferência. Então, atentem-se a esse prazo, tá? Do dia 20 de julho, ele é bem importante para que a escola também consiga se programar nesse sentido. Assim como os placement tests. Então, a Bradshaw pede um teste de inglês e um teste de matemática antes do embarque. Isso para que vocês não percam tempo fazendo esses testes lá, tá? Então, é bem importante vocês fazerem antes. Caso contrário, enquanto os colegas estarão ali fazendo algum outro tipo de atividade na orientação, vocês estarão fazendo esse teste lá. Então, façam aí com antecedência, enviem até o dia 20/7, porque isso é importante para a escola determinar o nível de inglês, o nível de conhecimento de matemática de vocês, né? E assim, a grade curricular, ali, a montagem da grade curricular ser mais ágil, mais assertiva, tá bom? Falando sobre host family, né? Alguns de vocês já receberam contato, outros ainda não, tá? Não se preocupem, quem não recebeu vai receber muito em breve. Alguns receberam hoje mesmo. A gente está aqui agora falando, eu recebi algumas. Então, muito em breve vocês vão receber o contato, tá? Essa escolha, né, da host family, ela é muito importante. O estudante estar numa host family que faz sentido para ele torna o programa muito melhor. Né? Então, a Bradshaw, ela é excelente no que diz respeito a casas de família, tá? A gente tem feedbacks maravilhosos, as famílias são muito boas, e o Brett, que é o diretor internacional da escola, ele faz um ótimo trabalho, né, escolhendo as host families. Então, cada um de vocês tem um perfil, preferências diferentes, assim como as casas de família. Então, ele faz com muito cuidado, colocando cada um de vocês em famílias que façam sentido para vocês, tá? E o mais importante, as famílias da Bradshaw, elas são todas da comunidade da escola. Pode ser um professor, pode ser um funcionário, os filhos estudam na escola. Então, para os pais aí que estão nos assistindo, a segurança é muito importante, muito forte, tá? No programa da Bradshaw. Então, independente aí disso, né? Assim que vocês receberem, quem já recebeu o contato da Host Family, façam contato com eles, tá? Eu recomendo que vocês façam contato de 2 formas. Mandem um e-mail e adicionem no WhatsApp, tá? O WhatsApp não é utilizado nos Estados Unidos, mas as casas de família da Bradshaw já estão instruídas a baixar o WhatsApp, tá bom? Então, a grande maioria já tem o WhatsApp. Se vocês adicionarem a família e ela não tiver o WhatsApp, avisa o agente de vocês, tá? Que a gente vai falar para a escola. Mas façam o contato dessas 2 formas, tá? Eu recomendo. Eles ficam muitas vezes de olho ali no e-mail, da mesma forma como vocês recebem o perfil da casa de família, eles recebem o perfil de vocês também, eles já sabem que vão recebê-los. Então, procurem fazer o contato dessas 2 formas, né? E eu recomendo que vocês tenham aí um pouco de paciência na resposta
uns 2 dias, porque muitas famílias nesse período estão de férias, tá? Nos Estados Unidos. Então, agora é verão nos Estados Unidos, como a gente já falou, eles não têm férias longas no final do ano, eles só têm férias agora, junho, julho. Então, é muito comum a família toda tirar férias em julho, tá? Eles viajam, vão visitar parentes, então às vezes está em deslocamento, está voando, está dirigindo, está fazendo algum passeio, então pode levar um tempo maior. Então eu recomendo aí que vocês esperem pelo menos uns 2 dias. Se não receber o retorno, avisa a gente que a gente vai fazendo a ponte para vocês, tá bom? Se tiver qualquer dúvida também sobre o e-mail, em geral ele vem digitado, mas vão nos avisando aí caso ultrapasse, né, essas 48 horas. Mas é importante aí dar esse tempinho, tá bom? E eu recomendo que vocês façam pelo menos uma videochamada com a família, tá? Pelo menos uma. Façam um Zoom, um Skype, WhatsApp, seja lá o que for. É muito importante esse momento para vocês conhecerem a família, agendem a ligação, tirem dúvidas que vocês possam ter sobre a casa, sobre o quarto. Quero mais fotos, será que tem como me mandar? Tem como fazer um tour pela casa com o celular? Muitas famílias fazem isso, eles já estão habituados, então não tenham vergonha de perguntar, eles já estão aí super adaptados a receber estudantes internacionais, muitos já receberam alunos brasileiros, tá? Então tirem todas as dúvidas aí que vocês venham a ter nesse momento. E aproveitem para pesquisar um pouquinho sobre a região, sobre a casa, né? Também é um momento aí que vocês ainda têm um tempinho para o embarque, então aproveitem isso, tá? Para tirar todas as dúvidas de vocês. A família, como eu falei, vai ajudar, né? Na chegada ali nas comprinhas finais, com chip, com itens de higiene pessoal, né? Então, logo ali que vocês chegarem, eles farão isso também. O transfer de chegada está incluso e de retorno também, tá? Então, nós passamos aquelas datas específicas, né, para vocês chegarem. É importante que essas datas sejam seguidas a essa data que a família está se preparando para recebê-los. Então, eles vão buscar no aeroporto, tá? A família busca todos vocês aí no aeroporto. E eu recomendo até que vocês alinhem outros detalhes de chegada, né, com eles. A gente, claro, manda aí os dados de chegada para a escola, mas vocês podem combinar uma cor de camiseta, né? Pode, de repente, a família muitas vezes está segurando uma placa com o nome de vocês, muitas vezes eles já fazem isso, um local de espera, a família pode falar, espera perto de tal restaurante, espera perto de tal lugar, então alinhe esses detalhes aí com a família também, tá bom? É bem bacana vocês conseguirem fazer isso. Se vocês forem chegar direto na acomodação, alguns de vocês vão viajar com a família antes, pelos Estados Unidos. Tá? Se vocês forem chegar antes na acomodação de outra forma, de outra forma na acomodação, não cheguem antes, se vocês forem chegar de outra forma na acomodação, nos comuniquem o dia que vocês vão chegar, mas aí é bacana vocês alinharem o horário diretamente na casa de família, para garantir que eles estejam lá, né? Então, eu vou chegar no dia 3 de agosto, por volta das 10 da manhã, meu pai vai estar comigo, minha mãe vai estar comigo, informem a família de vocês, tá? Para eles saberem exatamente o horário que vocês vão chegar. É muito comum os alunos gostarem aí de levar um presentinho brasileiro para a host family, né? Alguns levam havaianas, um docinho, alguma coisa da região de vocês, então se vocês quiserem, eles sempre gostam, né? É um carinho que vocês podem levar aí, né, do nosso país para eles, eles também querem conhecer a cultura brasileira, então é sempre bacana fazer isso, se vocês tiverem essa oportunidade. E ao chegar lá, né, adolescentes, eu sei que a euforia é grande, mas não esqueça de avisar os seus pais aqui no Brasil de que você chegou, que você está bem, né? A gente está ansioso, muita informação, mas avisem, tá? Os pais de vocês aqui estão preocupados, estão ansiosos, então façam contato assim que for possível. E para os pais, também eu recomendo um pouco de paciência. O trâmite de aeroporto, ele é demorado, ele é chatinho. Ali na região da imigração, nem sempre dá para pegar celular, não pode pegar celular muitas vezes, né? Às vezes o adolescente ele está andando de um portão para o outro de embarque, ele está procurando o portão de embarque dele, então é normal a gente ter aí essa ansiedade, mas aguardem que ele vai fazer contato assim que possível, né? Tem um site, não sei se todos conhecem, que se chama Flight Aware, vocês conseguem, depois eu mando também, caso vocês não conheçam, vocês conseguem acompanhar o voo, então pelo número do voo vocês acompanham se o voo já pousou, onde está. Às vezes o voo atrasa, é normal, a conexão pode atrasar um pouquinho, então pelo Flight Aware aí vocês conseguem ir acompanhando exatamente onde está o filho de vocês, tá? Então,
recomendo aí para os dois lados, estudante, avise assim que possível, os pais também tenham paciência nesse trâmite aí, ele é um pouquinho demorado, tá? Ao chegar, dúvidas restantes, avise, né, para a casa de família, a família vai passar as regrinhas da casa, cada família tem suas regras, o horário de retorno para casa, que a gente chama de curfew, tá? Então, cada família aí, assim como aqui no Brasil, cada um de nós tem regras, né, na família e um dia a dia diferente, lá acontece o mesmo. O que é comum nos Estados Unidos, isso vale para todos, é que desde novinhos, tá, eles têm esse hábito de já cada integrante da casa ter pequenas tarefas e responsabilidades, tá, para manter a casa em ordem. Então, o quarto de vocês é responsabilidade de vocês. Em geral, as famílias americanas não gostam que a gente coma nada no quarto, até porque pode atrair bichos, pequenos insetos, tá? Então, alinhe isso com a casa de família de vocês. A roupa, cada um é responsável pela sua roupa. A host mother, host father vão ensinar como usar a máquina de lavar, como usar a máquina de secar. Pequenas outras tarefas é normal, tá? Então, o adolescente, em geral, pode colocar a mesa do jantar, ou tirar a mesa do jantar, colocar a louça na lava-louça, ou tirar o lixo. Isso faz parte da cultura americana, tá? Então, isso tudo será passado pela família quando vocês chegarem lá, isso vocês vão sempre alinhando, né, ali as expectativas, principalmente no primeiro mês, que ainda é um mês novo, onde vocês vão se conhecer. Então, como eu já falei algumas vezes, vou falar novamente, perguntem, não tenham vergonha de perguntar, eles estão lá para tirar as dúvidas de vocês, tá? Como eu acabei falando antes até do tempo, antes de mudar o slide, mas na dúvida pergunte, né? Não tem problema, a cultura americana é diferente da brasileira, o que às vezes para eles é muito normal, para a gente não. Então, não tenham vergonha de perguntar, tá? A família é responsável por levar e buscar vocês, adolescentes, na escola todos os dias, tá? Isso já está incluso no programa. Alinhe apenas os detalhes com eles. Qual é o horário? O house parent, o host parent, a host mother, o host father, eles têm uma rotina também, né? Um trabalho. Então, às vezes, eles buscam um estudante depois do trabalho, ou pode ter que esperar ali, porque a host mother pode ser uma professora, então pode ser que tenha que esperar um pouquinho ela terminar a aula. Alinhe todos esses detalhes diretamente com eles, tá? O dia a dia ali é como vocês fazem com os pais de vocês aqui no Brasil, né? Tudo conversando, sempre alinhando com eles. E o handbook da escola, como eu falei, é muito importante que vocês leiam. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem para o agente de vocês. Tem regrinhas, né, da escola e da casa de família que precisam ser sempre seguidas. Falando sobre refeições, todas as refeições estão inclusas, isso já está incluso no programa, café da manhã e jantar na acomodação e o almoço na escola. Deixe claro o que você gosta de comer e o que você não gosta, tá? Isso é importante, a família não sabe exatamente, às vezes você não come alguma coisa específica e é isso que eles fazem por vários dias consecutivos. Se vocês não falarem, eles não vão saber que vocês não gostam, né? Então, as refeições nos Estados Unidos são diferentes, né? É normal levar um tempinho aí para se adaptar. Geralmente, durante a semana, né, como eu falei, são as 3 refeições. Final de semana, que pode ser um pouco diferente do que a gente está habituado, principalmente. As famílias costumam fazer 2 refeições, às vezes, por dia, que é um brunch. É muito comum o brunch nos Estados Unidos, né? Que é aquele café da manhã mais reforçado, umas 11 da manhã, que é uma mistura de café da manhã com o almoço e o jantar, né? De qualquer forma, final de semana é um período, um momento ali que vocês vão sair, vocês vão passear, de repente vão encontrar amigos. Comunique os planos para o host parent, né? Às vezes o host parent está planejando um jantar para o sábado, mas você planejou sair para jantar com os seus amigos. Então, é importante que vocês também se comuniquem nesse sentido, tá? E qualquer comida ali que vocês queiram, algum snack de preferência, eu gosto de comer fruta, à tarde eu gosto de tomar iogurte, qualquer coisa nesse sentido, peça para sua host family, tá? Fale para eles aí o que vocês gostam de comer. Tem alguns mercados internacionais, principalmente aí na região da Califórnia, sempre tem bastante mercado internacional, que é possível encontrar uma variedade de opções, até mesmo que nós estamos habituados aqui no Brasil, né? Então, é claro, vocês estão lá, é uma outra cultura, aproveitem para conhecer a cultura americana até nesse sentido que é diferente, mas o que vocês quiserem ali, né, para o dia a dia de vocês, se comuniquem, tá? E peçam para a host family, eles estão lá também para ajudá-los nesse sentido. E aí a gente tem um pouquinho de como que funcionam as refeições, tá? Em geral, como a gente falou, é bem diferente
né, as refeições nos Estados Unidos, é normal levar um tempinho para se adaptar, tá? Eu levei um tempo para me adaptar, então isso é super comum, todo mundo passa por essa fase. Em geral, o café da manhã é uma refeição mais rápida, porque cada um ali tem uma rotina, tá indo para o trabalho, tá indo para a escola, então a família, ela deixa ali opções, né, para o adolescente preparar de manhã, então é muito comum cada um preparar o seu, um cereal, leite, ovos, suco. Se você gosta de comer pão, ali a família pode comprar pão de forma, pode comprar frios, então cada um prepara o seu. O almoço é oferecido na escola, como eu comentei, tá? É bem comum americanos terem ali um almoço mais rápido. Aqui no Brasil, o almoço geralmente é uma refeição maior, né? A gente tem esse costume de ter um almoço maior. Nos Estados Unidos, o almoço é uma refeição mais rápida. Então, é muito comum eles comerem lanches, comerem saladas. Alguns alunos gostam até de levar um snack complementar de casa, como eu falei, quer levar uma fruta, né? Quer levar ali um biscoito, alguma coisa assim. Vocês podem levar, não tem problema. Na escola tem aquelas vending machines também, vocês podem comprar algumas coisinhas, um suco de caixinha, um iogurte, enfim, vocês têm essas opções também, tá? Então avaliem, né? Nos primeiros dias vocês vão ver ali o que faz sentido para vocês e vocês conseguem ajustar na rotina de vocês, tá? E o jantar é um momento, eu recomendo que vocês sempre jantem com a família de vocês, tá? É um momento ali muito importante, é um momento de sentar à mesa, aproveitar a companhia da host family, é um momento de praticar o inglês, de contar como é que foi o dia de vocês, de criar aí esse laço com a host family, tá? Então, aproveitem essa refeição para também criar esse laço, essa conexão com a casa de família, tá? Em geral, é uma refeição um pouco maior, pode ser massa, carne, salada, então eles geralmente têm um jantar um pouco mais bem servido do que o almoço, o que é invertido no Brasil, tá? E o jantar é um pouco mais cedo também, geralmente aí entre 5 e 6 horas da tarde. Então, para o brasileiro, às vezes a gente leva um tempinho para se adaptar. Às vezes precisa comer alguma coisinha depois antes de dormir. Então, como eu falei, avisa, né? Eu quero uma frutinha antes de dormir, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o jantar, eu recomendo bastante que vocês procurem fazer na casa, e principalmente por conta desse momento com a família, tá bom? Falando sobre a grade curricular, tá? As matérias, isso aqui é bem importante, tá? A escola está ciente, a escola sabe exatamente quais são as matérias que vocês precisam cursar, e nós, da 3W, sempre garantimos também que vocês estão cursando as matérias certas. Mas algumas matérias, elas são obrigatórias pelo MEC, tá? Então, o Ministério da Educação tem um acordo com os países para que vocês, estudantes internacionais, não percam o ano no Brasil e deem continuidade aos estudos normalmente quando vocês voltarem ou se formem no exterior, que é o caso de alguns de vocês que já estão no 3º ano. Então, para que isso aconteça, para que vocês não percam o ano no Brasil, existem 5 matérias que são obrigatórias, tá? A primeira delas é o inglês. Dentro aqui de inglês, vocês têm algumas opções de matérias, inclusive o inglês como segunda língua. Então, a Bradshaw é uma escola que oferece esse inglês como segunda língua, que é o English as a Second Language. Então, com base no placement test de inglês de vocês, a escola também vai conseguir identificar se vocês vão precisar do inglês como segunda língua ou não, se vocês podem entrar nas outras matérias de inglês com americanos. Então, vocês não precisam fazer todas, né? Eu sei que alguns de vocês estudam aqui literatura, redação, ortografia, tem várias matérias. Nos Estados Unidos, apenas uma matéria dentro de inglês é suficiente, tá? A segunda, ciências. Uma matéria de ciências, pode ser física, pode ser química ou biologia. Novamente, não precisa estudar todas, vai ser uma delas. A terceira área, estudos sociais, que pode ser história ou geografia, por exemplo. Uma matéria de matemática, depende bastante da escola, pode ter álgebra, pode ter cálculo, estatística, e o esporte, tá? Então, essas 5 matérias são obrigatórias para vocês não perderem um ano no Brasil. Então, ao chegar lá, né, vocês vão aí fazer a escolha da grade curricular, de acordo com os objetivos que vocês já vão ter preenchido, com o nível de vocês. Algumas matérias têm pré-requisitos, por isso que a gente precisa dos placement tests, tá? Então, algumas matérias exigem um nível mais avançado de inglês, por exemplo, tá? E além destas 5, em geral, os alunos podem escolher mais uma ou 2 matérias que nós chamamos de eletivas, que são matérias voltadas para carreiras, tá? Então, a Bradshaw tem várias matérias voltadas para carreiras, é uma escola preparatória para a universidade, então, um dos papéis da escola, do high school preparatório nos Estados Unidos é preparar o estudante, né, para a vida adulta, para a universidade, até que você se descubra profissionalmente.
Então, aproveite este momento também, se for possível, faça alguma matéria que te interessa relacionada a alguma área que você gostaria, que você tem em mente, que gostaria de fazer aí na faculdade, tá? Nos Estados Unidos, as aulas são muito dinâmicas e práticas, tá? Então, dificilmente vocês vão ficar sentados numa sala de aula copiando o que o professor está escrevendo na lousa. São muitos debates, muitas apresentações, todo mundo tem a oportunidade de participar, e são os alunos que trocam de sala de aula durante o dia e não o professor. Então, é muito bacana porque a grade curricular de cada um de vocês é diferente, tá? Apesar de muitos de vocês estarem no mesmo ano, cada um tem uma grade curricular diferente. Então, pode ser que no primeiro período você tenha matemática, depois você vai ter futebol, aí depois você vai ter matéria de artes, depois um laboratório. Então, isso é muito bacana, você caminha pela escola durante, né, ali o seu período, durante o dia. Então, isso torna ali muito prático, né? Os estudantes, eles geralmente nos falam que é muito mais prazeroso estudar, porque como você tem essa possibilidade de escolher matérias, você geralmente foca naquilo que você gosta, né? E as matérias, como eu falei, elas têm muitas atividades, têm muitas apresentações e debates. Então, geralmente, aí até o inglês dos estudantes se desenvolve muito rapidamente por conta disso, né? Por conta desse dinamismo também em sala de aula, né? E cada matéria que você fizer será uma turma diferente. Então, a maioria aqui de vocês deve estudar numa sala de aula com os mesmos alunos todos os dias, todas as matérias. Nos Estados Unidos, não. Então, cada turma que você fizer, vão ter os alunos americanos e os alunos, alguns internacionais. Então, é muito bacana para você fazer amigos e conhecer quase todo mundo aí da escola. Então, aproveitem essa oportunidade também para fazer amigos, né? Os trabalhos em dupla, os trabalhos em grupo, são ótimas oportunidades para expandir aí o seu círculo social. É comum nos Estados Unidos que os estudantes tenham lição de casa todos os dias, tá? Então, a rotina do adolescente nos Estados Unidos, de segunda a sexta, ele gira em torno da escola. Vamos ver nos slides mais à frente, o período aí de aula é praticamente integral. Como vocês têm lição de casa todos os dias, chegou em casa, tem que fazer lição de casa, porque muitas vezes é para entregar no dia seguinte já, tá? Então, já se preparem em relação a isso, porque as notas nos Estados Unidos, diferente da maioria das escolas no Brasil, que é só prova, nos Estados Unidos não, eles avaliam por provas, por lição de casa e participação em sala de aula. Então, é muito importante vocês participarem, tá? Em sala de aula. Eles fazem isso justamente porque nem todo mundo se dá bem em prova, às vezes você tem uma excelente participação em sala de aula, mas na hora da prova dá um branco, ou sua lição de casa é muito boa. Então, é importante isso, né? Eles avaliam o aluno como um todo. Então, já se preparem para essas lições de casa diárias. E matérias diferentes são excelentes oportunidades para ampliar o vocabulário, né? Então, às vezes você faz uma matéria de literatura, nem te interessa tanto, mas você amplia o seu vocabulário. Ou uma matéria de cerâmica, por exemplo, uma outra matéria de artes. Você vai aprender palavras diferentes que você não usa no dia a dia. Isso é excelente para ampliar o vocabulário de vocês. Então, procurem escolher matérias diferentes, também matérias que vocês não têm oportunidade de fazer no Brasil ou, de repente, nunca fariam. Às vezes vocês se surpreendem, gostam muito e de quebra aí, né, ampliam o vocabulário de vocês. Certo? Falando sobre seguro-saúde, tá? O seguro-saúde vocês ainda vão receber, ninguém recebeu a apólice de seguro, não se preocupem, em breve vocês vão receber, é um documento super simples, basta imprimir, tá bom? Vocês levam a apólice com vocês. Esse é um seguro-saúde emergencial, que está incluso do primeiro dia nos Estados Unidos até o último dia do programa, tá? Então, ele começa no dia 3 de agosto. Emergencial, então ele não vale para consultas de rotina, tá bom? Então, é realmente caso vocês tenham alguma necessidade, precisem no pronto-socorro, isso aí é coberto pelo seguro. Contudo, é obrigatório que vocês estejam com a apólice de vocês, tá? Igual aqui no Brasil, quem tem convênio médico, a gente sempre está com a carteirinha do convênio, com as informações do convênio, usem aí da mesma lógica, tá? Tenham uma cópia da apólice seguro sempre com vocês, na carteira de vocês, levem aí como um documento que vocês carregariam aqui no Brasil. E é importante apresentar a apólice quando for necessário utilizar o seguro. A escola tem uma cópia da apólice, tá? A família, a host family, terá outra cópia da apólice e ela está no e-mail de vocês, é um PDF. Então, se eu perder essa cópia que estava na minha carteira, é só imprimir outra, tá bom? Muito simples, mas sempre andem com a apólice de vocês, tá bom? Isso é obrigatório e responsabilidade de vocês.
tá bom? Andar com essa apólice. Aqui vocês têm aí um exemplo da rotina, tá? Então, como a gente falou, de segunda a sexta, a rotina do adolescente gira em torno da escola. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Em geral, o horário de entrada aí é por volta das 8 horas da manhã até as 3 da tarde. Vocês almoçam na escola, vocês têm períodos ali, né, de pausas entre uma aula e outra para deslocamento. Às vezes vocês têm um período livre. É muito comum, depois das 3 horas, os adolescentes ficarem mais na escola, fazendo atividades extracurriculares, fazendo lições, trabalhos, né? Então, muitos preferem até ficar depois na escola, já faz a lição de casa logo em seguida, já vai para um laboratório, vai para a biblioteca, faz a lição com os amigos, então já se programem para isso, tá? A rotina do adolescente nos Estados Unidos é bem diferente daquilo que nós estamos habituados aqui no Brasil. Tá? E falando sobre isso, a maioridade nos Estados Unidos, lembrando, é 21 anos. Tá? Eu sei que muitos de vocês aí já têm 17 anos, vocês são quase maiores no Brasil, mas nos Estados Unidos não. Então, é muito comum essa questão da rotina girar em torno da escola. Final de semana, o adolescente pode passear, é claro, vai sair com os amigos, vai fazer passeios, sempre com a permissão do host parent e seguindo o horário estipulado, tá bom? Então, como a gente falou, cada família tem um curfew, um horário de chegada, isso vai ser alinhado com vocês quando vocês chegarem lá. Sigam a risca, informem os planos de vocês, igual vocês fariam aqui para os pais de vocês. A host family precisa saber onde vocês estão, com quem vocês estão, que horas vocês retornam, tá? Vocês ali, a Bradshaw dá permissão para os estudantes pegarem Uber ali na região, tá? Nas cidades próximas, é uma exceção, tá? Muitas escolas não permitem isso, então vocês terão sim uma certa liberdade, mas usem dessa liberdade bem, tá? Com responsabilidade. Os alunos costumam ir em shopping, cinema, boliche, casa de amigos. Nos Estados Unidos, adolescentes não vão para balada, não existe festa de madrugada, tá? Isso aqui no Brasil é comum, nos Estados Unidos não. Então, entrem na rotina americana, façam os passeios que são permitidos para vocês, tá? E como a gente já falou, comunique os planos para a host family de vocês, até porque vocês podem precisar de uma carona, se vocês precisarem de alguma ajuda, eles precisam saber onde vocês estão e com quem vocês estão, tá? Como eu falei, vocês podem pegar Uber nas cidades próximas, sempre que for uma cidade grande. São Francisco, por exemplo, que é uma cidade de 1h30, mais ou menos, aí, de Sacramento, precisa estar acompanhado de um adulto. Pode ser a host family de vocês, às vezes é a host family de um colega, ou os pais de um colega americano, não tem problema, comuniquem os planos para a host family com antecedência, tá? Se vocês quiserem fazer alguma viagem específica, então vamos supor que tem um feriado, um final de semana, a família vai visitar nos Estados Unidos, pais, se vocês forem visitar os filhos de vocês nos Estados Unidos no final do ano, em algum break, não tem problema, a gente só precisa saber com pelo menos 3 semanas de antecedência, tá? Aí a gente tem um formulário específico que a gente envia para a escola, apenas para estarmos alinhados, tá bom? Isso porque, às vezes, a gente recebe a informação na sexta-feira que o pai vai buscar o filho no sábado. A gente não tem nem tempo de avisar a escola. Então, a gente precisa saber disso com pelo menos 3 semanas de antecedência. E, como eu falei, aí é obrigatória a presença de um adulto maior de 25 anos nesses casos, tá? Se for uma viagem, vamos supor uma viagem aí com um colega americano, de repente convidou para um feriado, para uma viagem, a gente vai pedir autorização da família aqui do Brasil. Então, vocês, pais, também deverão autorizar o filho de vocês a fazer essa viagem, e a host family precisa autorizar também, uma vez que a carta de custódia desses estudantes é da host family. Então, eles são responsáveis pelo adolescente no exterior, tá? E os Estados Unidos, ele proporciona uma independência muito grande como estudante, tá? Então, é muito comum a gente ver essa diferença. No Brasil, muitas vezes o adolescente tem alguma dificuldade na escola, alguma dúvida, alguma questão com o professor, são os pais que tomam a frente, né, para falar com a escola. Isso nos Estados Unidos não acontece. Tá? Então, adolescentes já comecem a colocar isso em prática, tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, precisa falar com o professor, vocês devem fazer isso, tá? Isso é desde novinho, faz parte da cultura americana, eles têm essa cultura bem independente, então aproveitem para ampliar essa independência de vocês. Então, no dia a dia ali, como estudante, bastante proatividade, isso ajuda muito na adaptação de vocês. Então, acredite, essa atitude vai ajudar na adaptação e no bom desenvolvimento de vocês no programa, tá?
Algumas dicas aí para vocês, né, que a gente sempre observa, o que pode ajudar, né, nesse período aí de adaptação. Geralmente os alunos que se adaptam, eles participam de tudo que eles podem. Então, tudo que tiverem na escola, eles participam. As atividades extracurriculares, a escola tem diversos clubes, né, a gente vê muitos clubes nos filmes, nas séries, o clube de robótica, clube de matemática, de dança. A Bradshaw pede que vocês participem de pelo menos um clube. Esse clube, essas atividades extracurriculares acontecem depois do período de aulas, mas são uma excelente oportunidade para vocês fazerem amigos. E nos Estados Unidos eles são levados super a sério, né? Então participem, se der para participar de mais de um clube, ótimo. Se vocês quiserem fundar o próprio clube de vocês, vocês podem, tá? Todos os clubes são fundados por estudantes. Quando é um estudante internacional, a escola ama. E aí, nesse caso, vocês apenas precisam encontrar outros estudantes que tenham os mesmos interesses que vocês vão elaborar um projeto, fazer uma apresentação e a escola aprova ou não esse clube. E é excelente, vocês seriam os líderes desse clube. Para vocês que pensam, de repente, em fazer universidade nos Estados Unidos, isso é ótimo para o currículo de vocês, tá? Os trabalhos comunitários, isso é muito comum nos Estados Unidos, é cultural. Aqui no Brasil a gente não tem tanto, né, esse costume. A Bradshaw proporciona um trabalho comunitário por mês, é obrigatório que vocês participem. Assim como passeios, né, a escola, em geral, faz um passeio, uma excursão maior por mês, tá? A Bradshaw já tem esse costume de fazer para os alunos internacionais. Participem, é bacana, tá? Até conhecer outras culturas, né, outros adolescentes de outras nacionalidades, assim como os esportes. Os esportes, mesmo que você não seja tão ativo, tá? Às vezes a gente escuta, eu não gosto tanto de esporte, eu não sou bom, eu não jogo nada. Participe de um esporte, participe porque muitas vezes o esporte ali, o dia a dia da escola gira em torno do esporte. O esporte é muito importante nos Estados Unidos, né? Eles todos se reúnem para assistir aos jogos. Então, se você tiver a oportunidade de fazer aí um esporte, tem vários eventos, você vai ampliar muito aí o seu círculo social, e os esportes, muitas vezes, quem faz são os americanos. Então, faça amizade com americanos, vocês têm essa oportunidade, né? Então, se engajem na comunidade da escola e na acomodação também, né? Então, aquilo que a família propor, os passeios, jante com a família, saia no final de semana, às vezes tem um evento da família, o aniversário de algum parente, participe, né, do que a família propor também. Isso até já falamos, dependendo da turma, você precisará providenciar materiais específicos, livros, calculadores, então entra naquela parte de material didático, que eu particularmente recomendo que vocês deixem para providenciar isso lá, de acordo com a grade curricular de vocês, tá? Não se preocupem, vocês não vão precisar isso para o primeiro dia. No primeiro dia, levem um papel, um pequeno caderno e uma caneta, é suficiente, tá? A escola promove o preparo para a vida adulta e desenvolvimento da maturidade, né? Então, como a gente já falou, é uma escola preparatória para a universidade. Na universidade, eles já exigem, obviamente, independência por parte dos estudantes. Então, o papel da escola preparatória é não somente preparar o currículo de vocês, mas prepará-los como pessoas também, para poder encarar tudo isso, né? Essa independência necessária. Então, já coloquem isso em prática desde já. Faça amizades diferentes, atividades que nunca teve oportunidade de realizar. Não tenha vergonha de falar inglês. Às vezes a gente tem vergonha de falar inglês, errar alguma coisa, eles vão entender. Mesmo se vocês errarem, eles entendem. Quando a gente ouve alguém de outro país falando português, a gente não entende. Mesmo com sotaque, mesmo que tenha um erro em outro, a gente entende. Então não tenha vergonha, vocês só vão aprender falando, tá? E fale inglês durante todo o tempo. Mesmo que você esteja ali com um colega brasileiro, eu sei que é difícil, né? Aquela vontade de falar português é mais fácil, mas fale inglês durante todo o tempo, tá? Principalmente porque, se vocês estiverem aí entre brasileiros, o que é comum, vocês vão se relacionar, é normal, a gente gosta aí de pessoas da nossa cultura, mas se vocês estiverem todo o tempo falando português, americanos e outros estudantes de outros países, eles não vão chegar perto, eles vão se aproximar, vocês estão falando outro idioma, eles nem sabem o que vocês estão falando. Né? Então, é o mesmo que nós chegarmos ali numa rodinha de uma outra nacionalidade que a gente nem sabe o que eles estão falando. Então, também isso é importante, tá? Que vocês estejam abertos para receber essas pessoas, e o inglês é fundamental nesse momento, além de ser desagradável a gente ficar falando um idioma que as pessoas não dominam, tá? Então, sempre aí, por favor, inglês. Aproveitem essa oportunidade para ampliar ainda mais o inglês de vocês.
Falando aí agora já do final do programa, né? Vocês fizeram todo o programa, terminei, histórico escolar, como é que faz esse processo final, que a gente chama de apostil, que é a parte de convalidação? Quem vai explicar isso é a Mônica. Boa noite, pessoal. Bom, vamos lá. Queria já começar aí com vocês dizendo que não é um processo tão fácil quanto parece, tá? A gente aí recebe muitos e-mails dos agentes e mesmo dos pais preocupados com o prazo, que a escola está querendo a apostila, está querendo o diploma validado. Então, vou ser aí meio sucinta, mas é o seguinte, vou fazer uma comparação rápida. Quando a gente termina aqui a escola, né, termina o ano letivo, os professores levam um tempo para lançar essa nota no sistema. Né? É o mesmo processo nos Estados Unidos. As aulas acabaram dia 10, as notas não vão ser lançadas dia 11, gente. Eles têm aí de uma semana a 10 dias para lançar essas notas no sistema. Normalmente, quando essa nota é lançada no sistema, nós da 3W, a gente manda uma cópia para vocês. Assim que a gente recebe uma cópia, a gente manda para vocês uma cópia para vocês terem alguma coisa para apresentar para a escola no Brasil. Tá? Do tipo, olha, tá aqui, meu filho estudou. Quem precisar de uma carta, alguma coisa, de repente, às vezes, uma escola um pouco mais restrita nesse sentido, a gente pode até pedir para a escola. Mas, normalmente, 90% das escolas aceitam ali, naquele bate-pronto, esse diploma que traz as notas e demonstra que o aluno estudou aquele ano fora. Mas, voltando lá para o apostilo. Bom, nós vamos pegar esse transcript, eles vão imprimir isso, nós vamos mandar para o que a gente chama, eles chamam de notorização, que a gente chama de como é que a gente fala aqui, Andréa? A gente manda para o cartório, isso. Eles vão autenticar, desculpe, esqueci a palavra, gente, autenticar isso, vão mandar para a gente isso via correio. Nós vamos encaminhar isso para a Secretaria de Educação do Estado, tá? A Secretaria de Educação tem o período dela, o prazo dela para autenticar isso, vai nos enviar e nós vamos trazer para o Brasil. Tá? Então, existe aí um tempo que demora entre 45 e 60 dias, gente. Por mais que a gente tenha boa vontade, a gente às vezes não consegue fazer um período mais apertado do que isso, tá? A gente faz isso para todos os estudantes que concluem o programa semestral ou anual pela 3W, tá? A gente manda isso vem via FedEx dos Estados Unidos para São Paulo, e eu agora, porque antigamente eu ficava lá, até 6 meses atrás eu estava em Los Angeles, agora eu estou aqui em São Paulo. Eu vou mandar isso para os agentes de vocês via SEDEX, tá? Então, vocês vão receber, o agente de vocês vai receber em mãos. E se vocês precisarem de uma cópia, normalmente eu mando no primeiro dia, mas uma carta da escola, nós não temos problemas em emitir, mas também vale lembrar que é férias aqui, né? Eu tenho recebido alguns pedidos de alguns agentes, de alguns pais. Eu preciso... É como pedir para uma escola aqui em férias. A pessoa encarregada está de férias. Então, demora aí um tempinho, tá? Mas vai sair. Não se preocupem que a gente não esquece. A gente faz todos, manda todos, tá? Não é má vontade da gente. É que realmente leva um tempo de processamento, porque é um documento que passa aí por um processo de duas validações, né? Uma notarizado pelo notário, e depois ele vai ainda para a Secretaria de Educação para convalidar isso, tá bom? Acho que o meu é isso, né? Sim, obrigada, Boa. É processo burocrático mesmo, né? Leva-se um tempinho, lembrando que no nosso programa quem faz somos nós, tá? Não é o estudante. Tem alguns programas que é o estudante que faz, então é um processo bem burocrático para o adolescente, no nosso caso a gente faz, tá? Se vocês ali lá na frente, né, e a gente já está falando do final do programa, mas a gente já trouxe essa informação, porque é uma dúvida recorrente lá na frente, né, quando acontecer, precisarem desses documentos específicos que a Mônica falou, aí a gente vai tratando caso a caso, tá? E por fim, pessoal, antes de finalizarmos, né, aqui a gente tem os nossos contatos de emergência, tá? Emergência é o que diz respeito aí, principalmente ao embarque, meu voo atrasou, perdi o voo, enfim, tudo que diz respeito a esse trâmite de chegada. Temos os nossos contatos, né? Meu, da Natália, da Mônica e o Brett. O Brett é o diretor internacional da escola, tá? Ele tem o WhatsApp, esse número que vocês estão vendo aí é o WhatsApp.
No dia que vocês vão embarcar, o dia que vocês chegam, a gente fica de plantão. Então, em caso de emergência, como eu comentei, né, principalmente questões de trâmite de aeroporto, entre em contato com a gente, tá bom? E o que nós também gostaríamos aí de trazer para vocês é uma sugestão, caso vocês sintam necessidade, né? Nós temos parceria com uma psicóloga intercultural, o nome dela é Andrea Sebem. Ela é especialista nisso, tá? Em imigração, em adaptação em outros países, ela faz preparação até mesmo de executivos. No decorrer do programa, pode ser que vocês sintam essa necessidade, né, de conversar com alguém específico. Isso vale tanto para o estudante quanto para os pais, tá? Ela faz a preparação para os pais também, porque a gente sabe, né, para os pais também é uma jornada, é o filho de vocês que está em outro país. Então, eu vou passar aqui um videozinho de 1 minuto sobre o trabalho da Andrea Sebem e à frente eu vou deixar os contatos dela, caso vocês tenham interesse, né, em contratar os serviços dela, ela é uma psicóloga especialista nisso, e aí vocês também terão acesso a ela, caso vocês tenham interesse. Deixa eu ativar aqui o som do computador para vocês verem rapidinho. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande bastante que me assuste, que eu desista de você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício, eu só tenho... Então aí vão ficar os contatos da Andrea, tá? Ela tem mais de 20 anos de experiência nessa área especificamente, então é bem bacana aí para você que sentir necessidade, tá? De contratar aí alguém específico, né? Mais formado nisso, né? De qualquer forma, como eu falei, essa apresentação vai ser enviada, então não se preocupem em anotar os contatos dela agora, tá? É isso, tá? Esperamos aí que vocês tenham uma excelente experiência, aproveitem muito, muito em breve vocês estarão lá, aproveitem o High School, é um programa muito especial, é um programa que tem prazo de validade, então depois que vocês se formarem, vocês não podem fazer mais e vocês têm essa oportunidade, então aproveitem muito, façam amigos, aproveitem tudo que a Califórnia tem a oferecer. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, eu estou aqui no chat para tirar ainda as dúvidas de vocês e, caso contrário, boa noite e ficaremos em contato.